Como construir uma cultura forte na sua empresa? Por quê? Quando você tem uma cultura forte, você aumenta a motivação dos seus colaboradores. E aumentando a motivação dos seus colaboradores, aumenta a produtividade. Aumentando a produtividade, impulsiona o crescimento da empresa. Simples assim. O seu time precisa trabalhar motivado. E para ele trabalhar motivado, para você criar essa cultura forte, você precisa definir qual é a visão, missão e valores dentro da empresa. Porque quando você tiver as reuniões, quando tiver discussão, sempre vai girar em torno da missão, dos valores e da visão da empresa. Não pode fugir disso. Isso vai nortear toda a cultura da empresa. E quando contratar novas pessoas, você vai contratar mostrando a visão, mostrando qual é a missão, mostrando qual é os valores da empresa. E tem muitos colaboradores que não aceitam um cargo se essa empresa não estiver dentro dos valores dela. Então é muito importante você ter muito bem definido qual é a visão, a missão e os valores. E aqui eu vou te trazer uma dica de como que você pode construir isso dentro da sua empresa, tá certo? Vamos lá, a visão é onde a gente quer chegar, tá certo? É uma visão de longo prazo. Por exemplo, queremos ser a líder em soluções sustentáveis no mercado. Essa é a nossa visão a longo prazo. Beleza, a nossa missão é como vamos chegar no nosso objetivo. É o que a gente vai fazer no dia a dia para a gente alcançar. Por exemplo, vamos fornecer produtos inovadores que ajudam os nossos clientes a reduzir o impacto ambiental. Essa é a nossa missão. Legal? E aí, para fechar, entra valores. Então, eu falei aqui de visão, que é aonde a gente vai chegar. A missão, como vamos chegar, e entra valores. Valores é o que a gente não pode deixar de lado para atingir o nosso objetivo. São como se fossem regras para a gente alcançar esse objetivo. Por exemplo, os nossos valores são integridade, respeito ao meio ambiente, respeito ao próximo, inovação constante, tecnologia, crescimento. Esses são os nossos valores. E os valores são muito importantes você definir. Quais são os nossos valores e o que a gente não abre mão, de jeito nenhum. São as regras de ouro mesmo para a gente atingir o nosso objetivo, para atingir a nossa visão, tá certo? Então você precisa definir isso de uma forma muito clara dentro da sua empresa. E um outro ponto também que contribui muito para você ter uma cultura forte é ter um ambiente produtivo, ter regras, ter metas bem estabelecidas dentro da sua empresa. Você precisa ter metas no vendas, metas no pré-vendas, metas no setor de retenção. Você precisa ter metas e ter esse acompanhamento, ajudar os seus colaboradores a atingir essa meta. Porque quando você define uma meta que não faz muito sentido, uma meta que nunca foi alcançada, isso daí vai frustrar o seu time. O que eu gosto de fazer na definição de meta? O primeiro passo é você pegar o histórico do que já foi feito. Por exemplo, vamos definir metas aqui do time de SDR, no time de vendas. A gente já tem um histórico, a gente sabe quanto que está vendendo mês a mês nos últimos 6 meses? Não sabemos ainda. Então, no momento que você iniciar esse processo de metrificação para criar suas metas, você vai ter que planilhar. Então, a partir de agora, você vai ter que planilhar quantas vendas o seu vendedor faz. E aí, fechou esse mês, ele fez 10 vendas. No próximo mês, você sabe que ele já consegue fazer exatamente o que fez no mês anterior, 10 vendas. E aí, ao longo do tempo, você vai criando esse histórico. E aí você tem uma média de quantas vendas esse vendedor costuma fazer. E aí, a meta é sempre baseada naquilo que a empresa já faz. E aí você vai fazendo os ajustes, você vai aumentando um pouquinho, porque é estressar mesmo o seu vendedor. Tá certo? E aí você colocou 12, bateu, 13, bateu, 14, já viu que está começando a ficar muito difícil, porque a venda é muito complexa. Aí você vai fazendo um ajuste e vai colocando isso daí como uma meta. Mas você precisa criar esse histórico, caso você não tenha, para você ter metas eficientes. Porque quando você vai escalando o seu time, contratando mais pessoas,
Esses novos vendedores serão baseados na meta do que um vendedor já fez, tá certo? Então, é muito importante você ter isso muito bem definido, não só no setor de vendas, mas em todos os setores da sua empresa, porque é através disso que você vai cobrar. E é muito mais fácil você cobrar uma pessoa quando ela sabe aquilo que ela precisa entregar. Quando você não sabe e ela não sabe, você vai cobrar o quê? Tá certo? Então você precisa ter dados para você começar a criar essas metas e metas que sejam atingíveis, para de fato vocês comemorarem no final do mês. A meta do mês foi batida, porque o setor de CS ele conseguiu reter, porque o setor de pré-vendas conseguiu agendar, porque o setor de vendas conseguiu vender. Então você tem que metrificar toda a sua empresa e festejar junto o final do mês, quando a meta for batida em todos os setores, tá certo? E você precisa criar esse ambiente colaborativo, tem que ser um ambiente positivo, um ajudando ao outro, tá certo? Eu sempre gostei dessa cultura de um ajuda o outro, cresça 1% ao dia, não aprenda somente dentro da empresa, busque o conhecimento, porque o conhecimento fica com você aonde você for. Aproveite o ambiente da nossa empresa e aprenda. Você aprendendo, você vai crescer junto com a empresa, tá certo? Porque se a pessoa não evolui junto com a empresa, logo pode chegar uma outra pessoa e crescer no lugar dela. Mas isso tem que estar muito alinhado junto com o seu time. Tá certo? Eu gosto de fazer reuniões semanais, gosto de fazer o weekly na segunda-feira. Você precisa estar muito próximo do seu time, porque às vezes você está com uma dúvida em alguma coisa, ou você não sabe como faz tal coisa, e às vezes sai um insight do seu time, porque o seu time vive a empresa, como você vive. E às vezes a gente fica se achando, porque somos CEO, que a gente tem que saber de tudo. Muito pelo contrário, você precisa pedir ajuda. E às vezes a ajuda está ali dentro do seu time. Não numa mentoria externa, não numa consultoria, não num curso. Às vezes está dentro do seu setor. Por exemplo, a minha taxa de cancelamento está muito alta. O que eu devo fazer? Chama o time, alinha, entenda o que o seu setor de CS está conversando com seus clientes. Você vai conseguir insights, você vai conseguir insumo. O grande problema é que você tem CEOs, tem donos de empresa que escuta de um setor que o problema está sendo esse, ele não quer acreditar nessa pessoa, porque ele prefere buscar uma bala de prata no mercado para resolver todo o problema. E não é assim. Quem mais conhece do seu cliente é o seu colaborador, que está ali o tempo todo conversando com ele e trazendo esse insumo. E de vez em quando você também tem que catar o telefone, você tem que participar de call com o seu cliente, você tem que viver isso. E não é porque a empresa cresce que você vai ficar numa salinha trancada e vai deixar todo o seu time trabalhando ali no operacional o tempo todo. Às vezes, antes de você pegar uma ligação de um vendedor, participar de uma call, é muito importante, porque você vai sentir o seu cliente, o cara que traz o dinheiro para dentro da sua empresa. Crie essa cultura de você também fazer, você colocar sua pele em risco. É o walk the talk, é você falar e você mostrar que é possível. Por exemplo, você cobra um SDR, eu já fiz muito isso, de cobrar um SDR de fazer um volume X de ligações, ou de falar tal coisa num discurso. E às vezes o SDR ele fica desconfiado, porque ele nunca viu ninguém fazendo. Aí você fala, eu vou fazer isso com você um dia, para você ver como é que é. A gente vai crescer junto, a gente vai aprender junto, um ensinando o outro. Vamos nessa? Vamos. Cata o telefone e sai ligando junto com o seu SDR. Você encoraja o seu SDR, porque eu falo muito que a vitória de um autoriza a vitória do outro. Quando o seu SDR não estiver conseguindo marcar um agendamento, e ele estiver com dificuldade, e ele vê você catando no telefone e marcando um agendamento, ele vai olhar para você e falar, caraca, agora eu vou conseguir. Se você conseguiu, eu também vou conseguir. Ou seja, a vitória de um autoriza a vitória do outro. Crie esse ambiente de ajuda dentro da sua empresa. Você não tem que estar aqui, os seus colaboradores aqui. Vocês têm que estar lado a lado, um do outro, se ajudando, buscando conhecimento junto, se transformando num time melhor, tá certo? Espero que você consiga tirar vários insights, várias coisas para você aplicar na sua empresa. Cultura é o que muda o jogo. Cultura forte, a empresa é forte. Cultura fraca, empresa fraca, tá certo? Crie, então, depois visão, missão e valores. Se você tiver dúvida, comente aqui embaixo, tá? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.